Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre uma nova tendência chamada Feel Good. Vamos lá! Para quem não me segue lá no Instagram, não sabe dessa novidade, mas eu fui convidada pela Carol para participar de uma matéria super legal da revista Elle. Vocês acreditam nisso? O nome da matéria se chama Feel Good Fashion, uma ode ao otimismo em meio ao caos. Essa matéria foi feita pela Carol. Um beijo, Carol! Adorei participar dessa matéria. E eu participei junto com outros profissionais falando um pouquinho sobre a minha visão sobre essa tendência que eu ainda não conhecia. E por eu não conhecer essa tendência, eu decidi pesquisar algumas coisas para responder as perguntas que a Carol tinha me feito para participar dessa matéria. Gente, eu adorei participar. Vocês sabem, né, que a revista Elle é uma das maiores revistas de moda aqui do Brasil. Então eu fiquei super honrada de participar, né, de estar ali em meio desse time, escolhida para falar um pouquinho sobre moda e psicologia. Tava nos céus, né? E a Feel Good Fashion fala que alguns elementos, cores e formas, elas produzem um bem-estar. Então são cores mais coloridas, digamos assim, candy color, como eu tô usando, o movimento das maquiagens mais coloridas, mas não só, né? Em casa, em elementos de arquitetura, velas com diferentes formatos, é bem legal. Vou deixar algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada no que eu tô falando. Mas vamos lá conferir a matéria também, que tá super legal e tem a visão de outros profissionais sobre o assunto. A Carol me perguntou se existem estudos que realmente comprovam que essa tendência, né, as cores, as formas, que elas fazem com que a gente se sinta bem. E aí eu respondi, né, tô aqui conversando com vocês, que existem sim vários estudos, né, em áreas diversas, como design, arquitetura, a própria moda, psicologia, semiótica, que pensa sobre esses elementos, mas que a gente precisa pensar primeiramente no que esses elementos significam para cada sujeito que vai usar essa tendência primeiramente. E também vamos pensar que esses estudos eles precisam ser observados de acordo com a época que eles estão sendo produzidos. Até porque esses movimentos têm muita relação com a cultura, com a região, aspectos históricos e de época mesmo. Então, as cores e as formas, elas são elementos universais, mas que trazem memórias e afetos extremamente subjetivos para cada sujeito. Embora ao estudo da psicologia das cores, que tragam elementos fechados de qual sensação cada cor promove em cada sujeito. Bom, esses estudos, de acordo com a época que foram feitos, dizem que algumas cores brilhantes trariam algum senso de positividade. A gente percebe que com essa tendência, embora a gente tenha bastante cor, elas são um pouco mais suaves, né? Um estudo feito em 2006, que analisava as cores de um local de terapia intensiva, já previa que as cores mais suaves trariam algum tipo de elemento de tranquilidade. Já em 2013, encontram em suas pesquisas que o estímulo causado pelo brilho das cores indicou que os indivíduos associavam cores com emoções. Por exemplo, as cores de alto brilho evocavam sentimentos leves, puro, as de médio brilho, sentimentos inexpressivos ou implícitos, e de baixo brilho representam mistério ou algo depressivo. Existe ainda uma ferramenta muito interessante chamada Product and Emotion Navigator, que auxilia designers a pensarem nas cores e nas emoções para desenvolver um produto de acordo com a mensagem que eles pretendem enunciar. Então tem diversos estudos sobre cores e formas, mas eu não encontrei nenhum especificamente que pontuasse que essa tendência traria algum tipo de bem-estar. O que eu consigo observar é que os movimentos de tendência são uma resposta ou um sintoma da sociedade e da época que a gente está atravessando, né? Vamos pensar que a gente está numa época de pandemia e trazer uma tendência que fale sobre bem-estar faz total sentido, porque é o que a gente está precisando nesse momento, né? A gente precisa de aconchego, de conforto, até mesmo de afeto. Então, um período sombrio como o pandêmico precisou de um movimento de cores suaves que demonstram
ludicidade, alegria e quase remetendo a um infantil que não cessa em nós. Trazer ou não bem-estar vai depender de como cada um significa esses elementos a partir da sua construção e da sua constituição. O que eu percebo é que, de fato, essa tendência vem como uma resposta sintomática com tudo que a gente está vivenciando hoje. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam com isso? Pra mim, isso é muito claro, né? A gente vê aí que no movimento de tendências, nos Cool Hunters, que uma tendência nunca surge por acaso. Sempre tem um movimento histórico e cultural por trás dela que faz sentido a gente vestir tudo aquilo que a gente veste hoje em dia. A segunda pergunta que a Carol me fez foi como que os elementos externos que nos cercam, como a decoração de um ambiente, as nossas roupas e maquiagem, podem afetar o nosso humor e como que isso acontece. E aí é claro que existe uma explicação neuropsicológica para isso, mas já nessa percepção do humor e como isso funciona para cada pessoa, depende do histórico de vida de cada uma. Eu penso muito que não dá para fechar significados e colocar isso para o universal. Embora exista esse histórico de cada pessoa e da constituição de cada um, a gente também precisa pensar em uma convenção social, da idade e da época que se vive. Eu queria trazer aqui um exemplo do marrom. O marrom, ele é uma cor que está muito em alta e ele ainda vem como tendência, e era uma cor que há pouco tempo não era tão usada, que as pessoas achavam um pouco feia, ou não se interessavam, ou não tinha também essa oferta, né, dessa cor aí no mercado. Mas olha só como que essa cor era significada há 20 anos atrás. Esse autor que eu vou deixar aqui para vocês, o nome dele, ele vai definir as pessoas que preferem a cor marrom quando afirma que são pessoas pouco sensíveis ao sofrimento alheio e falta-lhes empatia. Será que isso é verdade? Como que essa pessoa consegue afirmar isso de uma forma tão clara? Então a gente percebe que por mais que exista a psicologia das cores e os estudos que pesquisam, né, a sensação das cores de uma forma objetiva na vida das pessoas, procurando um consenso entre as respostas, que até pode existir de alguma forma, quando a gente fala de sensações que essas imagens, cores e formas elas representam para cada um, a gente vai precisar pensar de forma singular. Quando a gente fala com o que cores e formas comunicam, a gente está entrando num campo também da semiótica, mas também da linguagem e de um campo subjetivo. É possível usar cores e formas para a gente comunicar algo através das roupas, mas nem sempre é garantia de que essa comunicação ou que a pessoa do outro lado vai entender exatamente o que você está querendo com aquilo. Então, a Clarice Mancuso vai falar muito bem que se a ambientação nada tem a ver com quem nele habita, isso vai prejudicar o bem-estar dessa pessoa. Então, novamente, essa tendência feel good pode sim fazer bem a todas as pessoas que se identifiquem com essa estética, mas não necessariamente a todos, né? Porque isso é da ordem do impossível, a gente precisa pensar em uma identificação com essa tendência. A Carol fez uma pergunta muito legal, pensando se essa tendência não seria algo sobre também positividade tóxica, em busca de um otimismo exacerbado, algo nesse sentido. Então, é importante a gente pensar que existe essa imposição da gente negar esses sentimentos desconfortáveis, né? O sofrimento e a realidade que a gente vive. Então, quem sabe essa tendência seja uma resposta a esse movimento de negar esses sentimentos desconfortáveis, mas também uma saída possível para um momento de tanta dor que a gente está vivenciando hoje. Pode ser uma forma de mascarar a realidade? Pode, mas também pode ser uma forma de conviver com a dureza desse momento de uma forma mais leve, trazendo para a vida cores, movimento e formas lúdicas que trazem leveza para o cotidiano dessas pessoas. E a última pergunta foi se é possível tirar otimismo de objetos estéticos e materiais, como se supõe nesse caso, ou é algo que precisa ser construído bem mais profundamente. Então, usar uma roupa colorida por usar ou por ela entender que simplesmente ao colocar essa roupa no corpo, magicamente ela vai trazer algum tipo de felicidade ou sensação de bem-estar, pode ser frustrante,
né? Porque não é a peça em si que vai trazer aquilo. Ela pode compor um sentimento que já tá nela ou uma necessidade que ela tem com aquele vestir, mas não necessariamente que essa roupa vai trazer totalmente aquilo que você espera. Eu gosto muito de pensar de uma forma singular em como que os objetos se relacionam com essa pessoa. Então, não sei se vocês já ouviram, provavelmente sim, aquela frase famosa chamado Black is my happy color. O preto é a minha cor feliz. Então isso diz muito sobre a conversa que a gente tá tendo aqui. É muito mais sobre o sentido atribuído àquela peça, como que a pessoa construiu a narrativa sobre esses elementos, do que um ditame social do que é dito como feliz ou bem-estar de forma geral. Então uma pessoa pode usar preto e se sentir extremamente feliz e confortável, enquanto uma pessoa pode usar colorido e tá comunicando que tá super feliz e não necessariamente isso está acontecendo, inclusive ela pode estar até mascarando esse sentimento. Então é importante lembrar que o estilo é fluido, talvez ele possa acompanhar os movimentos de tendência, talvez não, sempre lembrando no que faz sentido para você, né? Para você não ficar também assujeitado a um ditame social de que, nossa, então agora a moda é essa e eu preciso seguir esse caminho. Não necessariamente. Então, fica o alerta para que esse movimento de tendência não se torne um desconforto ou uma obrigação, que isso seja leve, algo divertido para você compor no seu dia a dia, que faça sentido para sua vida também. Se fazer sentido para você, se você gosta dessa tendência, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu, como vocês podem ver, tô adorando essas tendências, essas coresinhas, de algo mais suave, inclusive faz parte da minha cartela, então estou adorando essas possibilidades de cores por aí. E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a Carol pela oportunidade e a revista Elle. Que chiquérrimo, gente. Eu tô passada e muito feliz. Se vocês gostaram dessa novidade, se gostaram do tema e dessa tendência, comenta aqui embaixo, deixe um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até mais!